Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, trazendo para vocês um noticiário, do que vai se tratar esse vídeo aqui, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que foram lá, se inscreveram no canal Canto da Fé, que é um canal que a gente criou aqui no YouTube, eu com um primo meu, para poder propagar a palavra de Jesus Cristo, de Deus, A gente todo dia está postando orações pela manhã, pela tarde, pela noite, para deixar o seu dia mais abençoado, para você vascaíno que deve também orar aí pelo bem do nosso Vascão, quiser, e puder ir lá e se inscrever no canal. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo, o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, vou deixar também o link no primeiro comentário fixado. Como eu falei, você não é obrigado a fazer nada, se você quiser ajudar, se você for uma pessoa cristã, acredita em Deus, acredita em Jesus e quer aí ter a palavra do Senhor acompanhando o seu dia, no decorrer do dia, de manhã, de tarde, de noite. E lembrando que ontem a gente sorteou uma camisa oficial de jogo do Vasco para os 1000 primeiros inscritos. E a gente vai repetir isso a cada 1000 novos inscritos. Então, se você não se inscreveu, quer participar do próximo sorteio, que vai acontecer quando a gente chegar aos 2000 inscritos, corre lá. O link é o primeiro link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, muito obrigado. Amém aí a todos vocês que já deram essa moral. Quem puder dar essa moral, a gente vai ficar muito, muito, muito feliz com a ajuda de todos vocês, vascaínos e cristãos aí, que vão se inscrever por lá também. Beleza? Vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o jogo desse sábado, semifinal entre Vasco e Flamengo no Engenhão, confirmado. Todo o Engenhão vai estar liberado para a partida. O Vasco vai ter 3 reforços aí, provavelmente a dispor do Carille, Vamos falar também da equipe do Flamengo, que pode ter até 4 desfalques para a partida desse sábado. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Copa do Brasil, porque o Vasco já tem adversário definido e acabou sendo positivo. Vou explicar para vocês o motivo aí, desse time que o Vasco vai enfrentar e como isso pode ser muito bom para a trajetória do Vasco no campeonato estadual, na verdade no campeonato carioca. E vamos falar também sobre a situação da recuperação judicial, Ontem o Vasco teve a aprovação do pedido que foi feito, há 2 dias atrás pela Justiça. Então, a partir de agora, o Vasco entra nesse processo jurídico, Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, qual é o impacto inicial que isso vai ter aí para o ano de 2025, e também vamos trazer para vocês na íntegra uma nota que a diretoria do Vasco, a diretoria comandada pelo Pedrinho, emitiu explicando os motivos, explicando aí por que o Vasco foi levado a pedir, esse pedido aí de recuperação judicial. E no final do vídeo vamos trazer novidades sobre o mercado da bola, porque o Vasco está próximo de contratar um 4º atacante. Pois é, o Vasco está muito próximo de acertar aí uma 4ª contratação de um jogador estrangeiro para o setor de ataque. Vou trazer o nome desse atleta e vamos falar também sobre outras contratações que o Vasco vai buscar agora na janela de transferências nacional, na janela brasileira, que vai se abrir agora daqui a uma semana, no dia 10 de março. Então fica com a gente até o final do vídeo, para você não perder nenhum detalhe dos assuntos que a gente vai estar tratando aqui no vídeo de hoje. Peço a sua colaboração, como sempre, deixando aquele like no nosso vídeo, o seu like, o seu joinha lá embaixo, ajuda na divulgação aqui do nosso canal. Então, quem puder ajudar, a gente fica muito contente com a ajuda de vocês. E você que não é inscrito, você que está chegando aqui pela primeira vez, vem fazer parte da nossa família, que todo dia tem vídeo de manhã, de tarde e de noite para vocês aqui no nosso canal. E no final do vídeo teremos a participação do Carlos Berbert, do Matheus Gilbert e do Thiago Correia, nossos 2 estagiários, e o jornalista Carlos Berbert aqui com a gente, beleza? Então bora dar início ao vídeo falando um pouquinho sobre Copa do Brasil. Ontem o Vasco conheceu o nosso adversário para a 2ª fase da Copa do Brasil. E vai ser um adversário conhecido nosso, que eu vou falar para vocês, não temos tão boas lembranças assim não. Vai ser o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu venceu ontem o Barcelona de Roraima por 4-1 na primeira fase, o jogo que aconteceu fora de casa, o jogo que aconteceu longe do Rio de Janeiro. E o Nova Iguaçu fez uma partidaça, gols ali do Vitor Rangel, famoso Vitor Rangel, Xandinho, Jorge Pedra e Gabriel Pinheiro. E como eu falei, pode ser positivo, porque se o Vasco tivesse que enfrentar
o Barcelona de Roraima, o Vasco teria que sair do Rio de Janeiro para jogar essa segunda fase. E com isso, né, enfrentando o Nova Iguaçu, que é um time mais forte, obviamente, do que o Barcelona de Roraima, o Vasco não terá que viajar, vai poder jogar aqui no nosso estado, né? Vai poder jogar na nossa cidade do Rio de Janeiro, aí, enfrentando o Nova Iguaçu, que muito provavelmente deve tirar o mando de campo da cidade deles, né? Não deve mandar o jogo em Nova Iguaçu, deve mandar o jogo ou no Engenhão, ou no Maracanã, ou até mesmo mandar o jogo em São Januário, né? Entendendo, obviamente, que a torcida do Vasco vai estar em grande maioria, né? Vai estar ali com 90, 95, até 98% do público presente no estádio, que o que o Nova Iguaçu quer, ó, botar grana no bolso, com toda certeza, com o público aí dessa partida. Então, logisticamente falando, algo positivo, né? A partida pode acontecer já na quarta-feira que vem, no meio das datas das semifinais do campeonato estadual aí dos dois jogos contra o Flamengo. E já vamos entrar nesse assunto, né? Vasco e Flamengo. Jogo sábado, confirmado. O Vasco vai ter 2 desfalques importantes. Paulinho tá suspenso, com 3 cartões amarelos, e o Tietê teve uma lesão ali, não muito séria, mas uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. Não é uma lesão aí que vai ter que ter um processo cirúrgico, ou seja, não vai precisar fazer cirurgia, mas vai ficar fora desse jogo, até por precaução, né, para não correr riscos de agravar a lesão, e talvez possa voltar aí na segunda partida da semifinal, ou até mesmo na quarta-feira aí contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Do lado do Flamengo, o Flamengo pode ter 4 desfalques, pois é, 4 jogadores podem estar fora, 2 praticamente certos. Everton, Cebolinha e Michael, os dois estão com problema muscular, então não devem ser relacionados. Os outros 2 não devem jogar por questão ali do gramado sintético, né? Parece que o Flamengo vai poupar esses 2 atletas ali por questões de risco de lesão, que são o Alexandro e também o Juninho, né? Os 2 jogadores aí, o lateral Danilo é outro que deve ser desfalcado aí também do Flamengo, e o Alexandro aí podendo ficar fora dessa partida. Então o Vasco podendo aí ter até uma superioridade em relação a essa questão de desfalques, né, que é algo positivo aí para o Carille. E lembrando que o Carille fez um pedido especial à diretoria do Vasco para que ele possa contar com os 3 atacantes recém-contratados. 2 deles provavelmente já estão certos para o jogo, que é o Nuno Moreira, o português, e o Benjamin Garré, o argentino. Os 2 já estão regularizados, já está toda a documentação certinha na CBF, os 2 já são atletas do Vasco, e a tendência é que vão para o jogo aí desse sábado. E o terceiro é o Lloyd Augusto, né, o angolano, que está chegando agora de manhã aqui no Rio de Janeiro, né, deve ser apresentado ainda hoje de forma oficial pelo Vasco. O Vasco está tentando acelerar, né, o processo aí de registro junto à CBF para que ele possa ser relacionado, ele possa jogar já essa semifinal de sábado contra o Flamengo no Engenhão. Então o Carille vai ter que mexer na equipe. A tendência é que o Hugo Moura fique jogando ao lado do Matheus Cocão ali no meio de campo, né? O Matheus Cocão deve voltar ao time na vaga do Tietê. E aí, lá no ataque, a gente pode ter uma ou até 2 alterações, né? O Verratti é o nosso centroavante, e aí agora, com os jogadores chegando, né? Os atacantes de lado de campo sendo regularizados, vai ficar a cargo do Carille para saber se ele vai entrar com o Ryan e com o Zuccarello, ou se ele vai botar caras novas, como por exemplo o Nuno Moreira, o Garré, de repente até o próprio Lloyd Augusto, né? Lembrando que o Garré ele vinha fazendo pré-temporada lá na Turquia pelo time dele da Rússia, e o Nuno Moreira e o Lloyd vinham jogando normalmente, né? O Nuno em Portugal e o Lloyd lá no futebol da Turquia. Então agora fica nas mãos do Carille para definir quem será ali os 2 atacantes que vão jogar ao lado do Verratti nesse sábado aí, na primeira partida da semifinal no Engenhão. Beleza? Seguindo aqui o vídeo agora, vamos falar sobre um assunto polêmico, né? Um assunto aí que está dividindo muitas opiniões entre os torcedores do Vasco, que foi o pedido aceito de recuperação judicial feito pela diretoria, né? Feito pelo Pedrinho. Muita gente falando que é algo muito benéfico para o Vasco aí, devido à questão ali do Vasco agora ter as dívidas organizadas, e também pelo fato do Vasco não ter que pagar nenhuma dívida a curto prazo, nenhuma penhora aí nos próximos 6 meses a 12 meses. Então muita gente tratando isso como muito positivo, e muitos outros tratando essa notícia como algo muito negativo, pelo fato do Vasco hoje ser administrado, né, a Vasco SAF ser administrada pelo Pedrinho, que é o presidente do clube associativo, e a gente sabe que o clube associativo foi que afundou o Vasco. Foi o clube associativo que fez com que o Vasco chegasse
no fundo do poço como está nesse momento, com gestões horrorosas de vários presidentes que passaram na nossa história. Jorge Salgado, Alexandre Campelo, o próprio Eurico Miranda, que infelizmente foi muito vascaíno, mas fez muitas coisas erradas também. Então o Vasco chegou nesse ponto por causa do clube associativo. E hoje quem comanda a SAF é o clube associativo. Então gera essa preocupação, gera essa discórdia entre os vascaínos. Mas enfim, a recuperação judicial ela foi aprovada, né, oficialmente ontem pela Justiça. E aí ontem à noite o Vasco, né, emitiu uma nota, né, emitiu ali um esclarecimento público. Eu vou ler para vocês, tá? Isso vem do Vasco da Gama, isso não vem da minha cabeça. E eu acho que é importante ler esse depoimento, porque o torcedor precisa entender como que o Vasco se baseou, por que o Vasco fez esse pedido e quais são os planos a partir de agora, né, para que isso seja feito da melhor forma possível. Então eu vou ler essa nota oficial e depois eu vou voltar aqui, obviamente, trazendo para vocês novidades de mercado da bola. Vamos lá! O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que o pedido de recuperação judicial da Vasco SAF e do CRFG foi aprovado pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Na decisão do magistrado, entendeu que o CRVG detém o controle da Vasco SAF, porque é o único acionista no pleno exercício dos direitos societários. Afirmou ainda que a má gestão da 777 aumentou as dívidas, sendo ela, a 777, uma das responsáveis pela crise financeira da Vasco da Gama SAF. E reforçou expressamente que seria temerário que a 777, considerando os atos praticados à frente da SAF e a atual gestão financeira da empresa norte-americana, reassumisse o controle da Vasco SAF ou influenciasse no processo de recuperação judicial. Ao destacar-se a boa-fé do CRVG e da Vasco SAF, a juíza apontou que a não apresentação do balanço patrimonial do exercício de 2024 é decorrente da transição caótica e conturbada entre a 777 Carioca e o CRVG, gerando dificuldade para a atual administração encontrar informações e documentos financeiros. A magistrada, a juíza, reconheceu os esforços da atual diretoria do Vasco para reestruturar o clube e atrair novos investimentos, antes mesmo do pedido de recuperação judicial. Salientou ainda também que as mesmas medidas jurídicas adotadas em maio de 2024, ao perceber que o aporte financeiro da 777 não iria ser concretizado pela empresa norte-americana, tinham como objetivo proteger a Vasco SAF e também o CRVG da crise do grupo da 777 lá no exterior, lá nos Estados Unidos, e que foram efetivas. Por fim, a juíza ressaltou que as provas apresentadas pelo Vasco no processo e o laudo preliminar do perito nomeado pela Justiça apontam para a prática de condutas ilícitas, olha que loucura, hein? As quais, caso confirmadas, serão comunicadas ao Ministério Público para que as medidas necessárias sejam adotadas com a punição dos responsáveis. O Clube de Regatas Vasco da Gama reafirma o compromisso com o processo de reestruturação. Afinal, superar desafios faz parte do caminho, mas é a história que nos ensina a nunca parar. Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, uma nota bem esclarecedora. Não quero que você concorde nem discorde. Eu mesmo não tenho uma decisão tomada sobre toda essa situação. O que me chama mais atenção é o fato da Justiça poder levar o caso da 77 ao Ministério Público. Então, cara, eu tô achando que o Vasco vai tentar recuperar, o CRVG, o Clube Associativo, vai tentar recuperar em totalidade as ações nessa briga judicial para poder revender para um novo investidor. Apenas um chute aqui da minha parte, tá? Tô achando que tá indo para esse caminho. Mas enfim, mudando de assunto, agora vamos falar de mercado da bola. O Vasco contratou os últimos 3 atacantes, a tendência é que essa janela pare por aí. Porém, não podemos esquecer, a janela nacional, a janela brasileira, ela volta a abrir agora já no dia 10 de março e fica aberta até o dia 12 de abril. E tem um atacante muito próximo de fechar com o Vasco da Gama. Notícia apurada por nós aqui do canal, com o nosso estagiário, Matheus Gilbert, tá? A notícia é a seguinte: o Vasco ele está praticamente acertado com Brahyan Palacios, do Atlético Mineiro, atacante colombiano de 22 anos, O jogador deve estar chegando ao Vasco agora, já no comecinho do mês de março, por empréstimo até o final do ano, Os dois clubes ainda não acertaram a vinda do jogador, porque
porque o Atlético Mineiro perdeu o Hulk na fase final agora do Campeonato Mineiro, né? O Galo que está chegando nas finais. E por esse motivo quer que o Palácios fique por lá, pelo menos para ser um reserva, né? Para pelo menos estar no elenco. E por Vasco não tendo uma necessidade tão grande de contar com o jogador agora, no finalzinho do Campeonato Carioca, não quis criar caso, né? Não quis criar confusão. E por esse motivo a tendência é que a negociação seja consumada, seja concretizada no começo do mês de março. Não para por aí, tá? O Vasco também deve, nessa janela nacional de transferências, ir atrás de um zagueiro que jogue pelo lado direito de campo, um primeiro volante, né, que jogue ali com características similares a Hugo Moura, e pode também estar buscando um centroavante, tá, para poder brigar por posição, o seu reserva de Pablo Verratti. Então o Vasco pode estar buscando aí 4 contratações, 4 jogadores nessa próxima janela de transferências. Beleza, galera? Antes de eu passar a bola aqui pro Berbet, pro Matheus e pro Thiago, queria agradecer a você que ficou aqui até o final do vídeo, pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, corre lá no primeiro link na descrição do vídeo, se inscreva no canal Canto da Fé, para dar aquela moral pra gente, né, para todo dia ter a palavra do Senhor aí abençoando a sua vida. E agora Carlos Berbet, Matheus Gilbert e Thiago Corrêa com vocês. Tamo junto. Fala, rapaziada, Carlos Berbet na área, novamente aqui no canal do Mário Coelho, e a minha participação no vídeo de hoje é sobre o atacante angolano Lloyd Augusto, isso porque essa novela pelo atleta está muito próximo de um fim, dessa vez com um desfecho positivo para o Cruz Maltino. O jogador, ele desembarca no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, nós vamos tentar estar presentes para, claro, fazer a cobertura da melhor forma possível, como vocês, torcedores vascaínos que nos acompanham, merecem, com todos os detalhes possíveis, né? Fotos aí do Lloyd, o mais próximo possível dele, as primeiras declarações como jogador do Vasco da Gama. Ele que deve assinar contrato por 3 anos e até mesmo o Vasco ali vai se mobilizar para acelerar o processo ali de registro do atleta para que ele possa estar disponível exatamente para o clássico com o Flamengo, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Seria ali um processo semelhante ao que o Vasco fez com o Verratti em sua chegada lá em 2023, 2 temporadas atrás. Isso porque o Gigante da Colina não esperava uma extensão das conversas ali com o Antalyaspor, que infelizmente o clube turco acabou fazendo jogo duro, né? E aí, já entrando nos detalhes da negociação, obviamente o Vasco foi procurar o clube turco para saber as condições do negócio. Basicamente falou assim: e aí, qual a quantia que você quer para liberar o jogador? E o Antalyaspor chegou: olha, eu quero X. E aí o Cruz Maltino concordou: tá, beleza, eu pago essa quantia. Mas aí depois, mesmo o Vasco sinalizando que pagaria a quantia desejada pelo clube turco, ele fez um jogo duro ali. Não é bem assim, a gente não vai liberar o jogador tão fácil, mas o Gigante da Colina teve cautela nas tratativas e conseguiu destravá-las no último final de semana. E até uma informação que eu trouxe aqui para vocês, uma pessoa próxima aí ao Lloyd, um brasileiro que está lá na Turquia, vai com certa frequência nas instalações do Antalyaspor. Ele me falou: olha, cara, no começo da semana, né, no domingo, no caso, ele jantou com a gente aqui, se despediu dos companheiros, e aí hoje, quando ele falou, no caso, na última segunda-feira, ele nem havia treinado, né? Foi depois daquela foto enigmática que eles pareciam estar no aeroporto, esperando, inclusive, um avião, colocou um emojizinho, e realmente ele estava realizando a viagem ali para Portugal para resolver alguns detalhes burocráticos de documentos. Inclusive, o Lloyd, ele visitou o consulado. O Lloyd, no caso, visitou o consulado português para resolver algumas questões, né, os trâmites necessários para sua viagem ao Brasil. Vou relembrar, ele desembarca nesta quinta-feira, na manhã, ali bem cedinho, inclusive, e claro, como eu falei anteriormente, nós vamos tentar estar presentes para trazer todos os detalhes para vocês, beleza? Aí já entrando um pouco nos detalhes da negociação, o Vasco vai pagar 1,5 milhão de euros fixos pelo atleta, cerca ali de 8,5 milhões de reais na cotação atual ali, ao converter a moeda,
né? E essa negociação ela pode chegar até os 2,5 milhões de euros, quase ali 15 milhões de reais, convertendo para a cotação atual. Isso porque há algumas metas no contrato aí que o Vasco alinhou, né, planejou para o Lloyd. 700 mil euros, cerca ali de 4 milhões de reais por metas de partidas, número de partidas, caso ele consiga alcançar, mais 150 mil euros, aproximadamente ali 900 mil reais para o Antalyaspor, caso ele bata as metas de gols e também assistências, e mais 150 mil euros aí, novamente, aproximadamente 900 mil reais, convertendo para a cotação atual, caso o Gigante da Colina consiga uma classificação para a Libertadores, seja na atual temporada ou até mesmo na próxima. Então, novamente, o Gigante da Colina vai pagar cerca de 1,5 milhão de euros para fechar a negociação, né, para concluir, ter um desfecho positivo, cerca ali de 8,5 milhões de reais na cotação atual, que podem atingir ali os 2,5 milhões de euros, caso metas previstas sejam batidas, tá? Esses 2,5 milhões de euros, mais uma vez, seria ali quase 15 milhões de reais, aproximadamente 14,2 milhões de reais na cotação atual. Então, vamos ficar aí na expectativa da chegada do Lloyd, né? Ele que demonstrou ser um jogador bem autêntico, aquele cara bem folclórico, assim, para nós jornalistas, né, que trabalhamos produzindo conteúdo, é um baita personagem, não sufoca o artista, né? Ficou muito marcado, ele brincando, dizendo que nas lives que ele fez, dizendo que se ele não fosse para o Vasco, ninguém mais iria, que ele iria abandonar a carreira, iria retornar a Angola para virar gangster, né? Então, ele chega aí com esse certo impacto pelo carisma também, né? Por esse episódio aí, esses episódios, na verdade, folclóricos, né? E digamos um pouco polêmico. A torcida gosta um pouco de jogador assim, irreverente, de um estilo um pouco do futebol passado, né? O futebol antigo, nostálgico, que nós podemos dizer assim. Mas, claro, também nós torcemos que não se limite a isso aí, né? Que o Lloyd também consiga viabilizar, né? Aliar, no caso, juntar tanto esse seu estilo irreverente com os resultados, né? O bom desempenho rendendo dentro de campo. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Novamente, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, caso nós consigamos estar presentes aí na chegada do Lloyd para fazer essa cobertura, claro, sempre no mais alto nível possível, que é o que nós desejamos trazer aí para vocês, beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima. Fala, amigos do canal Mário Coelho Vasco, Matheus Gilbert na área, passando aqui para mais um vídeo, fazendo um vídeo depois do clássico Vasco e Botafogo, um jogo suado, um jogo disputado. Vou comentar sobre o jogo e sobre as negociações do Vasco e, enfim, vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, né, para você ficar ligado em todos os vídeos que a gente postar. Enfim, vamos para mais um vídeo. O Vasco venceu agora há pouco o Botafogo no placar de 1-0, gol de Pablo Verratti de pênalti na primeira etapa. O Vasco, na minha visão, Vasco e Botafogo foram equipes que não se destacaram tecnicamente. O Vasco até foi um pouco superior, mas o Vasco se destacou fisicamente. Foi um time que competiu mais que o Botafogo, conseguiu competir mais do início ao fim do que o Botafogo e venceu a partida por mérito. Acho que o Vasco foi mais merecedor do que o Botafogo, inclusive poderia, em alguns contra-ataques ali, ter feito o segundo ou o terceiro gol. O Vasco agora pega o Flamengo na semifinal, um jogo difícil, um jogo ida e volta, um jogo onde o Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais, ou seja, se o Vasco ganhar o primeiro jogo de 1-0 e o Flamengo ganhar o segundo jogo de 1-0, o Flamengo está classificado para a final. O Vasco tem que vencer um jogo por mais de um gol de diferença, ou vencer e empatar o outro jogo. Enfim, o Vasco pega o Flamengo, a gente não sabemos datas, se der dia 2, depois do Carnaval, enfim. O Vasco provavelmente vai ter os reforços, o Nuno e o Garré estiveram hoje em São Januário, já devem começar a treinar com o elenco na segunda-feira, ou seja, amanhã. Lloyd, Brian Palacios, o Nasser
se vierem a ser contratados durante a semana, devem ir chegando durante a semana, fazendo exames médicos. Acho que provavelmente todos eles já estarão à disposição do técnico Fábio Carille contra o Flamengo. Muito improvável que o Vasco não relacione nenhum deles. Enfim, o Vasco pega o Flamengo, o Vasco tem algumas negociações, como eu falei, o nome dos jogadores aí. Lodge Augusto está muito perto de fechar, Bryan Palácio já só falta assinar, o Nasser já está gente do Vasco indo para a Colômbia, e é isso, vamos esperar o Vasco contra o Flamengo, que a postura seja diferente. Se o Vasco jogar da mesma forma que jogou hoje, na parte anímica, o Vasco consegue vencer o Flamengo, ou pelo menos consegue sair com um resultado positivo do primeiro jogo da semifinal. Vamos aguardar para ver onde vai ser o jogo. Na minha visão, o Vasco deveria lutar para que uma das finais seja em São Januário, até por conta que é nossa casa. Acho que um jogo no Maracanã fica muito desigual, o Flamengo joga lá todo dia praticamente. Enfim, vamos esperar que o Vasco consiga treinar bem nessas semanas, que os reforços apareçam essa semana, treine, e que vamos para cima do Flamengo no clássico da semifinal do Campeonato Carioca. Estamos classificados para a Copa do Brasil de 2026, o que é o mais importante na minha visão. Acho que o Campeonato Carioca perdeu um pouco da credibilidade, um pouco da atração da torcida. Acho que, na minha visão, eu até sou a favor de colocar o time alternativo para jogar contra o Flamengo nos dois jogos, não me importo muito com isso. Acho que o maior objetivo do Campeonato Carioca hoje é uma classificação alcançada para a Copa do Brasil do próximo ano. Enfim, vamos aguardar, e é isso. Valeu, tamo junto, galera, que vocês tenham um ótimo final de domingo e boa noite. Valeu, tamo junto. Salve, salve, rapaziada do canal Mário Coelho Vasco, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, aqui é o Thiago, e cara, semana tá recheada aí do Vascão. Treinamos hoje no Newton Santos para se acostumar com o gramado para a partida de sábado de Carnaval contra o Flamengo pela semifinal do Carioca, partida super importante. O Vasco provavelmente já vai ter os 3 reforços, pelo menos ali no banco de reservas, talvez um estreia ali no time titular. Eu gostaria que fosse o Nuno. Vamos ver aí como é que o Carille vai avaliar os jogadores, ainda tem a questão do entrosamento, esquema de jogo e tudo mais. Enfim, é isso que eu tenho para falar com vocês. E assim, quero saber a opinião de vocês, qual a escalação que vocês levariam a campo pro Vascão contra o Flamengo nesse primeiro jogo. O Tietê teve uma lesão no ligamento do joelho, não é uma lesão que vá tirar o Tietê ali de campo por meses. Ele deve ficar um jogo ou outro ali fora, graças a Deus, porque de volante com problema ligamentar a gente já teve demais. Então, que seja algo rápido, passageiro, e que a gente consiga poupar o Tietê pro resto da temporada, porque é o que realmente importa, beleza? Lembrando que o Carioca, por mais que seja um título importante, não dá nem premiação. Enfim, Tietê poupado, como vocês iriam a campo, cara? Eu, particularmente, faria uma escalação mais ou menos assim, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique, que não jogou o primeiro jogo contra o Flamengo, então isso é bem importante pensar. João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. O meu meio campo seria Hugo Moura e Matheus Cocão. O Matheus Cocão, acabamos de falar aqui na live pós-jogo, eu acho um jogador afobado de vez em quando e enrolado. Ele tem algumas questões ali, oscila bastante durante a própria partida, um jogador novo ainda, mas oscila bastante. Mas assim, ele é um jogador de muita pegada e muita intensidade, principalmente comparado ao Jair, que é um jogador, como a gente já citou aqui, volantes com problemas ligamentares, ele é um deles, e teve um problema no joelho, e o campo sintético é um campo que os jogadores acabaram de revelar que não gostam bastante, e não sei se eles se sentem tão seguros assim fisicamente também, então eles têm evitado colocá-los para jogar nesse campo sintético. Então assim, além desse fator, acho que o Jair não tem uma pegada defensiva tão intensa, uma vontade tão intensa. Então ele iria de Cocão, Hugo Moura e Cocão ali, Felipe Coutinho centralizado, padrão, Ryan, Verrete e Nuno Moreira. Sim, eu iria de Nuno Moreira, cara, um jogador que vem na melhor fase da carreira, foi o jogador do mês de janeiro do Campeonato Português, pelo Casa Pia, que não é algo fácil, você tem ali os bicho-papões do Campeonato Português, e você ter um jogador como esse, como eleito jogador do mês, é uma coisa muito importante, acho que você deveria já utilizá-lo agora. Tem a questão da adaptação, entrosamento, esquema de jogo, mas cara, além de tudo, acima de tudo, na verdade, é futebol, 11 contra 11, um campo, uma bola para jogar, enfim. Seguimos, eu iria com esse time a campo, quero saber o que você faria, torcedor, para enfrentar esse time do Flamengo, e é isso. Tamo junto, até a próxima, valeu!